As comunicações via satélite utilizam geralmente radiações na gama das microondas. Indique duas características dessas radiações que as tornam adequadas às comunicações via satélite. Vamos fazer uma larga revisão sobre, por exemplo, espectro eletromagnético, em que é que consiste a difração da luz e a reflexão da luz, por exemplo, na ionosfera. Depois voltaremos para dar resposta a esta questão, ou aliás, a própria revisão será a resposta a esta questão. Vamos falar um pouco sobre o espectro eletromagnético. O espectro eletromagnético está aqui representado, como sabemos, é um conjunto de radiações que o constituem, que está dividido em algumas gamas de frequências ou de comprimentos de onda, para ser mais fácil referirmos a determinadas zonas desse espectro. Por exemplo, temos aqui, com este destaque, a região visível, que é aquela que os olhos dos humanos utilizam para comunicação com o exterior, da sua interação com o meio. Esta parte do espectro eletromagnético é de facto muito pequena comparado com toda a outra sua extensão. De qualquer das maneiras, é graças a esta gama de comprimentos de onda ou de frequências, ou graças a esta radiação, que lhe está a ser possível observar este monitor. E uma das coisas que podemos começar já a ilustrar é o facto de esta gama de radiação visível estar compreendida entre comprimentos de onda de 400 nanómetros a 700 nanómetros. Vamos explorar para a direita e vamos explorar para a esquerda, vamos fazer algumas considerações. Aqui há uma fronteira, digamos que há um marco importante. As radiações que estão à direita, portanto as radiações com maior comprimento de onda, são radiações que poderemos dizer menos maléficas em termos de danos, por exemplo, para a saúde, nomeadamente, por exemplo, quando sobre nós incide radiação. As da esquerda são aquelas que são mais energéticas e, eventualmente, aqui nestas zonas começa a aparecer a possibilidade de haver ionização das partículas que constituem as nossas moléculas, e se houver ionização dos átomos pode haver reações químicas, e havendo reações químicas pode haver queimaduras, pode haver alteração da ADN, enfim. Portanto, estamos aqui confortavelmente nesta região e vamos começar a explorar a partir da direita. A partir da direita nós temos aqui estas ondículas que significam o comprimento de onda. E, portanto, antes de mais, o comprimento de onda verifica-se que está a diminuir à medida que caminhamos para a esquerda. Mas se diminui o comprimento de onda, aumenta a frequência. Como sabemos, há uma relação entre comprimento de onda e frequência. O produto delas é igual à velocidade da luz no vazio. Portanto, se estamos a diminuir em comprimentos de onda, estamos a aumentar em frequência, e também se nos lembrarmos que a energia de uma onda é diretamente proporcional à sua frequência, então as mais energéticas são aqui as da radiação gama. Há uma analogia que eu costumo referir, que é a seguinte: como é que se percebe que a energia e a frequência estejam relacionadas? Imagine, por exemplo, que está numa região no mar onde passam ondas, por exemplo, por um barco, de 10 em 10 segundos. O que é que acontece ao barco? O barco, de 10 em 10 segundos, sobe, passa por uma altura máxima, desce, passa por uma altura mínima, e isto vai-se repetindo de 10 em 10 segundos. Mas para o barco subir e descer é necessário que haja energia que lhe seja transferida. E quem é que lhe transfere essa energia? É a energia das ondas. Então, e num dia de mar mais agitado, imaginemos que as ondas passam pelo barco com um período de 5 segundos. Ou seja, o barco vai acima, vai abaixo, passa por o máximo, passa por o mínimo, mas num intervalo de tempo menor.
Quer dizer que é fornecida energia, a mesma energia de há pouco é agora fornecida num intervalo de tempo menor. Ou seja, quanto maior for a frequência, maior a energia que a onda transporta. Por isso, a radiação gama é de todas elas a mais energética. As ondas de rádio, portanto, sendo de grande comprimento de onda, são utilizadas para transmissões de informação, por exemplo, as emissões de rádio. E o facto de terem comprimento de onda grande é bom porque nas regiões montanhosas, nos lembrarmos do que significa difração da luz, difração da luz pode ocorrer por fendas ou por obstáculos, neste caso, nas transmissões via rádio, os obstáculos são os montes, que têm um tamanho comparável ao comprimento de onda das ondas rádio e por isso elas propagam-se razoavelmente bem nas zonas montanhosas, mas já não acontece o mesmo com as ondas de televisão, que têm uma frequência um pouco mais elevada, portanto um comprimento de onda mais pequeno e portanto já não se difratam tão bem. A seguir temos as microondas, que nós usamos todos os dias nos aparelhos de telemóvel, ou por exemplo, quando queremos aquecer os alimentos. Aliás, nós para aquecermos os alimentos temos duas alternativas. Às vezes, quando estou a pedir alguma coisa ao balcão num café, costumo dizer: quero este bolo aquecido, mas por radiação infravermelha. E as pessoas olham para mim e dizem: infravermelho, então tenho que ir à torradeira ou ao dispositivo que emite radiação infravermelha. Quando lhes digo por microondas, pois eles sabem bem o que é que vão fazer. Portanto, temos duas maneiras de, por exemplo, alterar a temperatura aqui de uma sandes. A seguir, o infravermelho, por exemplo, é a radiação que nos dá a sensação de conforto térmico. Num dia de praia que esteja nevoeiro, nós temos lá radiações infravermelhas e ultravioletas. Aliás, sem nevoeiro temos a radiação ultravioleta e infravermelha. Com nevoeiro, o que é que acontece? A infravermelha é mais filtrada. O vapor de água filtra o infravermelho. E o que é que acontece? Nós sentimos um certo desconforto térmico. Então expomos-nos mais ao sol. Mas o ultravioleta está lá. E o que é que acontece a essas pessoas que não têm protetores solares? Queimam a pele. Ficam com a pele avermelhada e, posteriormente, poderão ter problemas graves porque o efeito dos ultravioletas não é episódico, ou seja, é um acumular de absorção desta radiação que pode um dia trazer problemas. Portanto, ultravioletas é a radiação que obriga a que nós na praia tenhamos um protetor solar. Raio-X penso que todos já utilizamos quando vamos fazer uma radiografia ao tórax ou porque suspeitamos que temos um osso partido, e a radiação gama, felizmente que talvez muitos de nós ainda não tenhamos usado e nem venhamos a usar, nem venhamos a usar porque a radiação gama, como se sabe, está muito relacionada com o combate aos tumores malignos, porque sendo uma radiação de alta energia, ela consegue destruir as células que estão desprogramadas e que, portanto, resultam no cancro. E pronto, basicamente é isto. Realçar que, de facto, o espectro eletromagnético, por ter esta gama variada de comprimentos de onda e de frequências ou de energias, está a ser aproveitado pela tecnologia para nos dar, hoje em dia, estes brinquedos com que nós nos deliciamos, como, por exemplo, telemóveis, controladores remotos de várias espécies, enfim. Para o que se pretende prosseguir, penso que a informação chega neste momento. Mas há muito mais, muito mais. O espectro eletromagnético é um mundo, estudar o espectro eletromagnético é fascinante. Portanto, deixo-lhe aqui um desafio, quando tiver um bocadinho de tempo, aprofunda um pouco mais. Vamos falar sobre o fenómeno da difração de ondas. Temos aqui representado nesta animação
a propagação de ondas planas que, provenientes da esquerda, caminham para a direita e, a determinada altura, sofrem aqui a interseção por um obstáculo que tem aqui uma fenda. Verifica-se que o movimento ondulatório continua a propagar-se, atravessando a fenda, mas espalhando-se à volta dela. Ou seja, há aqui regiões onde a informação transportada pelo movimento ondulatório, a energia transportada pelo movimento ondulatório, há aqui regiões onde essa energia chega. E chega porque o movimento ondulatório tem esta propriedade, é de as ondas se difratarem, mas difratam-se não em todas as circunstâncias, ou não, nem sempre com a mesma extensão. Por exemplo, neste caso, em que a fenda tem dimensões comparáveis com o comprimento de onda, a difração é apreciável. Há situações em que assim não é. Encontramos na natureza várias situações relacionadas com o fenómeno da difração. Nós vemos aqui ondas planas também no mar a caminhar para a costa. Temos aqui uma fenda. Esta fenda tem tamanho comparável ao comprimento de onda das ondas. E o que é que se verifica? Verifica-se aqui difração. Repare-se aqui, há propagação do movimento ondulatório nesta região, porque há difração aqui das ondas, do movimento ondulatório. Este fenómeno é muito importante porque, por exemplo, vai-nos explicar por que razão nas zonas montanhosas é mais fácil receber estações de rádio do que estações de televisão. Mas vamos aqui aprofundar ainda um pouco mais. Veja-se aqui esta fenda e o comprimento de onda. Não há difração apreciável. Mas neste caso agora, em que apertamos a largura da fenda, a fenda passa a ter um comprimento comparável ao comprimento de onda e a difração é apreciável. Neste caso, é comparado com o primeiro, ou seja, aumentamos o comprimento de onda, a mesma fenda já vai provocar uma difração apreciável. Portanto, o que se tira daqui, a informação que se tira destas três imagens é que, para haver difração apreciável, é necessário que o comprimento de onda no movimento ondulatório seja comparável ao comprimento da fenda, ou à largura da fenda, ou até do obstáculo, que é o que temos agora aqui nesta segunda sequência de imagens. Temos um obstáculo e o que é que vai acontecer? Vai haver difração das ondas para além do obstáculo, ou seja, as ondas vão contornar este obstáculo. Aqui a mesma indicação, porém com um comprimento de onda menor. Repare-se que aqui o comprimento de onda é menor e, portanto, o fenómeno da difração já não é tão evidente, porque, como foi dito atrás, para que haja difração apreciável é necessário que o comprimento de onda seja comparável ao tamanho da fenda ou do obstáculo. Por que é que então as ondas de rádio e as ondas de televisão têm poder de penetração diferente, por exemplo, em zonas montanhosas? As emissões de televisão, como se sabe, situam-se aqui na zona do VHF ou do HF, do Very High Frequency ou do Ultra High Frequency, enquanto que as ondas de rádio estão aqui nas frequências média frequência, alta frequência, enfim. Mas está aqui, transmissão em amplitude modulada ou transmissão em frequência modulada. E depois, só aqui é que nós temos as emissões de televisão. Se nós repararmos os comprimentos de onda, verificamos que nas ondas de transmissão de rádio, elas têm comprimento de onda, algumas de 3.000 metros. Ora, 3.000 metros, 300 metros, isto é um comprimento de onda comparável, por exemplo, aos obstáculos que estas ondas enfrentam. Por exemplo, na zona de Trás-os-Montes, temos montes com 300 metros, 500 metros, ou seja, como o tamanho das montanhas é comparável ao comprimento de onda da radiação que está a ser emitida, ela sofre difração apreciável. Sofrendo difração apreciável, ela contorna os montes. Portanto, uma aldeia que esteja por trás de uma montanha em relação ao emissor pode ouvir nitidamente a emissora devido ao fenómeno da difração.
Por exemplo, quem estiver aqui, nesta zona, isto vê-se melhor na outra animação, mas quem estiver aqui nesta zona e que esteja aqui o emissor, ele não está na linha de emissão, mas devido ao fenómeno da difração, as ondas contornam o obstáculo e continuam a propagar-se. Portanto, quem estiver aqui, muito embora não esteja na linha de mira, digamos, ela acaba por receber a emissão, devido ao fenómeno da difração. E então, porquê é que a televisão é mais difícil? Repare-se que as ondas de televisão, o movimento ondulatório que transporta a informação da televisão é aqui na ordem dos 30 centímetros, 3 metros. Está quase na região das microondas. Por isso, em Trás-os-Montes, é muito mais difícil captar sinais televisivos. Mas temos uma nova tecnologia recente, que é a tecnologia dos telemóveis. E nestes aqui não há mesmo difração apreciável, e por isso é que as antenas dos telemóveis têm que estar a umas distâncias determinadas e têm que estar à linha de vista uma das outras, porque não sofrendo difração apreciável as microondas, a comunicação torna-se mais difícil. Por isso é que há uma grande proliferação de antenas emissoras de radiação de microondas utilizada nos telemóveis. É o que diz aqui. A difração acontece facilmente nas ondas sonoras, por exemplo. Porquê? Porque as ondas sonoras têm comprimentos de onda grandes, apresentam comprimentos de onda grande, varia de 2 cm a 20 metros. Por exemplo, quando estamos num recinto, numa sala, a falar, quem estiver no corredor consegue ouvir a nossa voz, mas não nos consegue ver. E porquê? Porque as fendas da porta, da janela, poderá existir fendas, são comparáveis aos comprimentos de onda das ondas sonoras. Mas se formos ver o comprimento de onda da radiação visível, que é, por exemplo, na ordem dos 500 nanómetros, aqui corresponderá, salvo erro, verde, 500 nanómetros, o comprimento de onda é muito, muito pequeno, quer dizer que para que a luz se difrate, para que a luz se espalhe, para que pudéssemos ver as pessoas do lado de fora, ou vice-versa, era necessário utilizar fendas comparáveis à medida que eu dei há pouco, 500 nanómetros. Portanto, a difração é um fenómeno muito importante porque ela facilita ou pode dificultar, tudo depende. Tudo depende do meio que se utiliza, do meio para o qual vamos utilizar. Por exemplo, aqui nas ondas de rádio, a difração é fundamental. Nas ondas de televisão também. Aqui nesta zona das microondas, para alguns efeitos sim, para outros não. Por exemplo, para as comunicações por satélite GPS, se utilizássemos uma radiação que se difratasse facilmente, isso era mau, porque nós pretendemos calcular a distância entre o receptor e o satélite, mas é a distância em linha reta, que é para podermos saber uma localização com a maior exatidão possível. Ora, se por acaso as microondas se difratassem na atmosfera, se difratassem apreciavelmente, o que é que acontecia? Nós podíamos estar a receber um sinal de microondas proveniente de uma difração. E isso poderia enganar-nos porque poderíamos estar a fazer cálculos errados. Portanto, nas comunicações em relação, por exemplo, ao satélite GPS, ao sistema GPS, convém utilizar radiação que não sofra difração. Noutras situações, convém utilizar radiação que sofra difração. Portanto, esta riqueza do comportamento diversificado da natureza facilita imenso e traz-nos muita qualidade de vida. Vamos ainda ver aqui mais uma questão sobre a difração de ondas. Suponhamos que estamos a assistir a um concerto e que o concerto está a acontecer, portanto está a haver emissão de energia, essa energia propaga-se por um movimento ondulatório e a questão que se coloca é assim, se tiver aqui um poste, por exemplo, de telefónico, um indivíduo que esteja exatamente atrás conseguirá ouvir o concerto? A resposta, claro que é afirmativa, mas é afirmativa porquê? É afirmativa porque o poste de telecomunicações, por exemplo, tem dimensões comparáveis ao comprimento de onda da música que está a ser transmitida através do movimento ondulatório. De maneira que o que é que vai acontecer aqui? Vai sofrer difração. Ao sofrer difração, vai se espalhar, vai contornar o obstáculo e este indivíduo que está aqui vai ouvir o concerto com o mínimo de perturbação.
Ele pode não ver aqui, visualmente, não ver o espetáculo, mas ouvi-lo, ouve de certeza, por causa da difração. O mesmo pode acontecer, por exemplo, em relação a estes dois sujeitos. Suponhamos que aqui está um muro e que aqui está a entrada para as pessoas se disporem aqui à volta do concerto. Estes indivíduos lá de fora vão conseguir sempre ouvir o concerto. Porquê? Porque a abertura tem tamanho comparável ao comprimento de onda das ondas sonoras. Consequentemente, o movimento ondulatório vai espalhar-se, contornando aqui a fenda e, portanto, este indivíduo que está aqui acaba por ouvir também o espetáculo, assim como este. Portanto, é isto que há a dizer acerca de difração de ondas, quer dizer, os aspectos fundamentais. Vamos falar um pouco sobre alguma radiação eletromagnética que é utilizada nas comunicações. Vamos começar inicialmente pelas microondas. As microondas, como se sabe, são utilizadas nas comunicações com os satélites, nomeadamente com os satélites do sistema GPS. E porquê utilizar as microondas neste tipo de tecnologia? Repare-se que no sistema GPS nós pretendemos fazer a identificação de um local, obter as coordenadas de um local e fazemos-lo à custa dos satélites do sistema GPS. Eles estão no espaço e, através de um mecanismo que não interessa agora estar aqui a esclarecer em pormenor, eles comunicam com o receptor e enviam informação. Através da informação enviada é possível que o receptor determine o local onde se encontra na superfície da Terra. Porquê a utilização de microondas? Porque o receptor faz o cálculo da distância a que um determinado satélite lhe enviou uma informação. Como sabemos, há 3 satélites no mínimo que têm que enviar informação e, portanto, o receptor faz os cálculos em relação à distância a que ele está de um determinado satélite que lhe enviou essa informação. Depois combina a informação enviada com mais 2 satélites e, servindo-se do facto de estar sobre a superfície da Terra, ele consegue dizer onde é que está ao utilizador. Então, e porquê as microondas? Porque as microondas são pouco absorvidas na atmosfera, não são apreciavelmente absorvidas pela atmosfera. Também não sofrem reflexão apreciável e, acima de tudo, não se difratam. Ou seja, a difração também não é apreciável também. E que influência teria o facto das microondas se difratarem? Repare-se, por exemplo, que este feixe de microondas enviado pelo satélite sofria difração, por exemplo, aqui nesta gaivota. Se sofresse difração nesta gaivota, o feixe espalhava-se e, por exemplo, iria sofrer nova difração aqui nesta gaivota, espalhava-se novamente e o receptor acabava por estar a receber informação direta do satélite e também das gaivotas. Ou seja, ficava sem saber que contas devia fazer, porque não sabia qual era a trajetória que deveria adotar. Se dele para esta gaivota, depois para esta gaivota e depois para o satélite, se diretamente ao satélite. Repare que ele não teria qualquer hipótese de fazer a distinção do feixe de radiação microondas para que deveria utilizar. Consequências, a posição que ele ia determinar estava afetada de um grande erro. Portanto, as microondas praticamente não se difratam na atmosfera, praticamente não são absorvidas nem são refletidas. E, portanto, são ótimas para este tipo de tecnologia. Mas já não são boas, por exemplo, para transmitir uma emissão de rádio. E porquê? Porque se estivéssemos a emitir uma emissão de rádio, só se ela fizesse reflexão no satélite e voltasse para a Terra. Porque, caso contrário, essa informação ia para o espaço exterior e nunca mais a obteríamos. Então, que tipo de radiação se utiliza para fazer emissões de rádio? Utilizamos exatamente as ondas de rádio. E que particularidade interessante é que elas têm? É que as ondas de rádio refletem-se muito bem na ionosfera.
E isto é fantástico porque, por exemplo, esta estação emissora e esta estação receptora ou emissora também não conseguiriam emitir uma para a outra porque não se encontram em linhas de vista. E, portanto, seria impossível enviar uma emissão de rádio para esta emissora aqui, ou para este receptor, se através deste percurso. Então, qual é a alternativa? Bom, a alternativa é enviar as ondas de rádio para o espaço, elas vão refletir-se na ionosfera e regressam novamente à Terra. E assim, este receptor já é capaz de utilizar a emissão que este emissor lhe proporciona. Repare que pode haver outra vez outra reflexão sucessiva. Enfim, por este processo nós, por exemplo, podemos ter uma emissão num local a ser ouvida num local muito, muito distante. E por uma tecnologia que acaba por ser relativamente barata, porque não é preciso estar ali satélite nenhum. Caso, contrariamente, por exemplo, às comunicações que se fazem com os satélites geoestacionários, esse sim, há uma emissão que é enviada para o satélite e ele depois distribui-a perante um determinado lugar em que ele está sempre na vertical desse lugar. No sistema do satélite, no sistema não, relativamente a um satélite geoestacionário. Não confundir com este satélite, que é um satélite do sistema GPS. Ou não, porque é um esquema, portanto podemos pensar nele como um satélite do sistema GPS, como um satélite, um satélite geoestacionário. Há, porém, uma limitação, é que se ele fosse geoestacionário, ele teria que estar a mover-se no plano do equador da Terra. E, portanto, só os do sistema, em relação aos que estamos a falar, do sistema GPS, é que se movem em planos diferentes do plano do equador. O do plano do equador é utilizado pelos satélites do sistema, satélites geoestacionários, a fim de que, tendo eles um período de rotação igual ao período de rotação da Terra, eles se encontrem sempre na mesma vertical de um determinado lugar, porque, fazendo, por exemplo, emissão de um jogo de futebol, se eles andassem, se tivessem um período mais pequeno que o período de rotação da Terra, pois a gente estava permanentemente a perder a emissão, porque ele passava, ia emitindo, mas como avançava mais rápido que a Terra, rodava mais rápido que a Terra, acabaríamos por não assistir ao jogo de futebol na sua totalidade. Portanto, é isto que há a dizer. O espectro eletromagnético é riquíssimo, tem zonas de radiação que têm nomes específicos. Analisamos neste momento as ondas rádio, as microondas. É esta riqueza enorme que ele tem que faz com que hoje a tecnologia esteja tão desenvolvida e útil para nós. Portanto, por tudo o que acabamos de dizer, duas das características dessas radiações que as tornam adequadas às comunicações via satélite são as características que permitem que elas se propaguem em linha reta e que não sejam absorvidas. Portanto, elas praticamente não se difratam e praticamente também não são absorvidas pela atmosfera, contrariamente, por exemplo, às ondas de rádio que são refletidas na ionosfera. Portanto, estas são basicamente as características que se pretende que se enumerem aqui.